A Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Direito Tributário, tem a honra de apresentar o webinar Aspectos Tributários e Regulatórios dos Investimentos em Criptomoedas, as iniciativas de regulamentação no Congresso Nacional, evento promovido pela referida comissão, com apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU, a saber, indústria, inovação e infraestrutura. Com a palavra, senhoras e senhores, doutora Cristiane Alves, coordenadora da Subcomissão de Tributação da Economia Digital da Comissão Especial de Direito Tributário da OAB São Paulo. Boa tarde a todas e todos. O seminário de hoje é resultado de um trabalho em equipe feito por mim e pelo Daniel na Subcomissão de Tributação da Economia Digital, uma das subcomissões da Comissão de Direito Tributário da OAB do Estado de São Paulo. Para o nosso seminário de hoje, nosso webinar de hoje, nós contamos com a presença de palestrantes de renome e com vasto conhecimento na área. Então, como primeiro palestrante, nós temos o Daniel de Paiva Gomes, sócio de Vieira, Drigo e Vasconcelos, e meu colega aqui, também coordenador da Subcomissão de Tributação da Economia Digital. Nós também contamos com o André Horta, que é CEO e fundador da Bitcoin2U, que é uma exchange de criptomoedas. Também na parte de mercado, nós contamos com o Vladimir Kripa, organizador da BitConf, que é a maior conferência sobre Bitcoin e blockchain da América Latina. E também com a doutora Maylin Maffini, sócia da Maffini Advogados, professora da pós-graduação de Direito Digital da PUC do Paraná e também membro da Comissão de Direito Bancário da OAB do Estado do Paraná. Bom, esse tema, ele ainda está muito nebuloso. Nós temos alguns projetos de lei que tratam de criptomoedas, mas ainda nada concreto. E o nosso objetivo nesse seminário de hoje é tentar trazer um pouco de luz para o tema. Então, com isso, eu passo a palavra inicialmente para o Daniel. Boa tarde a todas e todos. Cristiane, muito obrigado. É uma honra e um privilégio participar desse webinar hoje, para tratar de um tema que é extremamente relevante e que certamente será ainda muito debatido nos próximos anos, seja pela mídia jurídica, seja pela mídia jornalística convencional. A gente tem aí exemplos de como as criptomoedas vêm adquirindo um protagonismo forte em países emergentes, como Venezuela, para viabilizar trocas em países em que a moeda de curso forçado está desvalorizada. A ideia do webinar de hoje, então, é sensibilizar os tomadores de decisão, que são aqueles que vão regulamentar essa tecnologia em nível nacional, de forma a sensibilizá-los para as peculiaridades da tecnologia. Então, a ideia é demonstrar que análises estanques ou qualificações únicas da natureza jurídica desse ativo não são o caminho mais adequado. Então, o ideal seria reconhecer justamente, devido a cada característica de cada tipo de token, a gente tem aí tokens de utilidade, tokens de pagamento, tokens de investimento, reconhecer essa natureza camaleônica de criptoativos em geral, de modo que a regulamentação seja a melhor possível. Então, hoje, no nosso evento, contando com inputs vindos do setor de mercado, inputs jurídicos sob a ótica de regulamentação e também sob a ótica tributária, a nossa ideia é apresentar as linhas gerais dos 5 projetos de lei que estão hoje pendentes de apreciação no Congresso Nacional, apresentando ao final uma opinião ainda que preliminar e embrionária acerca de qual que seria o melhor caminho a seguir de agora em diante. Então, basicamente, essa é o mote do nosso evento, Cris,
E agora acho que a gente pode passar para os nossos próximos palestrantes. Então, assim, eu gostaria de chamar o André para dar os primeiros inputs do ponto de vista do mercado. André, por favor. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, né? Uma honra estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho do conhecimento que nós podemos trazer aí desse mercado de criptomoedas. Conforme falado, eu sou fundador da Bitcoin2, né? Uma corretora, uma exchange de criptomoedas. Eu fundei em 2010, então nós estamos com quase 10 anos aí de mercado. A Bitcoin2 hoje, em termos de número de transações, né, de Bitcoin, ela é líder no Brasil. Temos 400 mil clientes. E o objetivo aqui é trazer não só a visão por parte da Bitcoin2, mas a visão global, tanto do lado das empresas envolvidas aí nesse mercado, quanto também do lado dos investidores, que é quem a gente tem contato todos os dias, né, com esses 400 mil investidores aí que nós temos. Tá? Primeiro ponto que eu quero abordar para deixar bem claro, isso já mudou muito a visão das pessoas, né, quem não é do mercado, mas a gente deixa claro, sempre bater na mesma tecla, que o mercado de criptomoedas, principalmente no Brasil e também em outros países, não é mais um faroeste, né? As empresas como a Bitcoin2 seguem um nível de compliance altíssimo, né? Por exemplo, uma pessoa para poder comprar Bitcoin na Bitcoin2 ou nos principais players que tem aí no mercado brasileiro de criptomoeda, ele tem que fazer um onboarding, um cadastro, e tem que passar por um compliance de altíssimo nível. Tanto para seguir leis de conheça o seu cliente, como leis de contra a lavagem de dinheiro, né? A Bitcoin2, por exemplo, ela faz consulta à lista de sanções, inclusive internacionais e nacionais, Interpol, Polícia Federal, Polícia Civil. Há uma checagem se aquela pessoa que está comprando é realmente o titular daquele capital, né? Então a transação tem que vir numa conta bancária que ela é o titular. Além disso, ela tem que apresentar documentos, comprovante de endereço, ela tem que tirar uma foto, a gente chama uma foto selfie, né, segurando o documento. Isso tudo para garantir a segurança e para estar de acordo aí com as atuais leis aí e ética que deve ser seguida. Tá? Então, isso é o que já ocorre. Tá? Todos os clientes que entram na Bitcoin2 passam por esse processo. Os principais players também têm procedimentos parecidos. Então, assim, é um mercado que se autorregulou, até mesmo para conseguir garantir o seu estabelecimento ao longo dos anos, né? Nós tivemos aí no passado outras empresas que entraram e saíram, mas justamente porque não seguiu essa seriedade que exige o mercado. Ressalto também que, pelo menos o que é do meu conhecimento, nunca houve lavagem de dinheiro com criptomoedas, né? Inclusive, recentemente, teve uma notícia que ocorreu lavagem de dinheiro com grandes bancos internacionais, mas não foram citados nenhuma corretora internacional. Então, é um mercado que se preocupa com isso e que ele enxerga que uma boa regulamentação ela é fundamental para a saúde do mercado, do ecossistema, né? Para separar os bons players, para dar maior segurança aos investidores e para permitir, inclusive, que grandes players internacionais, grandes fundos de investimento, grandes instituições financeiras também adentrem esse mercado, né? Para que continue nesse crescimento, nesse estabelecimento formal desse mercado. Por exemplo, eu trago um pouco aqui da experiência que nós temos nos Estados Unidos, Suíça, Estônia, Japão. Todos os países que criaram suas regulamentações, né? Estados Unidos criou lá atrás, em 2013, e talvez até mesmo por ter criado tão cedo essa regulamentação, lembrando que o Bitcoin foi criado aí em 2008, 2009, então ele criou em 2013 nos Estados Unidos, acabou criando talvez uma regulamentação não tão boa. Fato é que, por exemplo, Suíça, Japão, Estônia também criaram regulamentações muito mais benéficas e que também traz segurança aos investidores. E eu chamo a atenção, até mesmo antes da gente discutir os projetos de lei que tem aí hoje na Câmara, no Senado, se o Brasil, eu digo o seguinte, se o Brasil copiou, né, a LGPD da Europa, desculpa a palavra copiou, né, ela baseou, por que não a gente copiar algumas coisas também? Por exemplo, na Europa,
o pequeno investidor que compra e vende criptomoedas, ele não paga impostos sobre ganho de capital. O pequeno, não estou dizendo das grandes empresas, lógico. Lá, tanto Portugal quanto o resto da Europa, as empresas que oferem lucros a partir da atividade pagam imposto normal. Mas é só um exemplo, tem outros exemplos bons na lei da Suíça, do Japão, da Estônia, que podem ser seguidos, ao meu ver, né? O outro ponto que eu chamo de atenção, nesses locais, nesses países, nessas regiões onde houve uma boa regulamentação, os grandes players entraram, né? Fundos de investimento, inclusive, eu cito um exemplo, o Coinbase, uma corretora, uma concorrente nossa, que hoje está avaliado em mais de 8 bilhões de dólares, mas justamente porque houve uma regulamentação e ela seguiu essa regulamentação. Então, quando há segurança jurídica no mercado, todos do mercado ganham, tanto o consumidor, quanto as empresas, quanto o governo, que vai arrecadar mais, né? Então, é preciso a gente seguir nesse sentido. Inclusive, me preocupa, porque já está ocorrendo de empresas de fora, da China, atendendo clientes brasileiros, sem nem ter presença no Brasil, sem pagar imposto, sem gerar emprego, sem seguir a instrução normativa da Receita Federal, a IN 1.888, que a Bitcoin Tio segue. Então, eu enxergo que nós precisamos, com muito pé no chão, claro, avançar na questão da regulamentação das criptomoedas, para que cada vez mais se torne um ambiente seguro, protegido e que a gente avance nesse sentido. Muito obrigado. Muito bom, André. Com certeza, a gente realmente precisa, né, avançar aí nessa regulamentação, né, para que a gente consiga fomentar mais aí o negócio, que é algo que está vindo, né, a meu ver, para ficar, né, então, para isso mesmo, né, que vem a regulamentação, trazer essa segurança, né, a segurança jurídica que se faz necessário. Vladimir, se puder aparecer para nós, adoraria também receber o seu input. Muito bom. Comigo então agora, né? Inicialmente, né, saudar a Comissão de Direito Tributário da OAB de São Paulo, a Comissão de Cultura, né, todas as pessoas da organização, né, a doutora Cristiane Alvarenga, o doutor Daniel, o Davi, que está operando aí para tudo funcionar direitinho, né, por essa iniciativa, que, como disse o Daniel logo no início, é um assunto que a gente vai ouvir se falar cada vez mais, né? É um assunto que vai fazer parte do cotidiano de advogados, de contadores, de comerciantes. A tendência é isso a cada dia, literalmente, a cada dia, aumentar a demanda sobre isso, né? As criptomoedas, elas são um fenômeno que elas surgiram dentro de um processo mais amplo, né? Elas surgiram aí dentro do que algumas pessoas chamam de revolução digital, que tem impactos em todas as áreas, e até que demorou para começar a ter impacto na área da economia, né? A gente já viu impactos na área da saúde, da educação, né? Dos relacionamentos mesmo, mas estava demorando para chegar na economia, mas chegou, né? São as criptomoedas, e é algo que não tem volta, né? Ainda que hoje se tenha uma quantidade muito pequena de usuários, e ela é pequena mesmo, né? Eu não creio que ultrapasse 1% da população mundial tendo contato com criptomoedas, mas é uma tendência, né? Irreversível. São duas tendências irreversíveis, né? Por um lado, as criptomoedas, e por outro, o dinheiro ter se tornado digital, né? O dinheiro, como a gente conhecia, as moedinhas, cédulas, dias contados, né? Então, são coisas que não voltam mais, né? Eu acho que do ponto de vista do usuário, é importante a gente ter clareza e resgatar por que surgiram as criptomoedas, né? Elas surgiram com essa intenção das pessoas terem liberdade de poder transacionar entre si,
com segurança, né, de você poder realizar uma transação, uma compra, sem ter o intermediário, né? Então, acho que a gente não pode esquecer desse pressuposto, né? E eu acredito que as pessoas, elas têm o direito a criar formas de transação entre si, né? Não só as criptomoedas, mas no Brasil mesmo tem mais de 100 moedas sociais, né? É uma experiência que já tem décadas aqui no Brasil, com bancos populares, né? Que são o quê? São moedas que funcionam só em determinada região, determinada cidade, às vezes no mesmo bairro, né? Que as pessoas convencionaram entre si aceitar aquelas moedas ali e funciona como meio de troca, né? As criptomoedas também, por que elas funcionam? Por que elas estão crescendo? Porque cada vez mais tem pessoas que aceitam, né, que reconhecem como moeda, como um meio de troca. Então, eu acho que qualquer discussão, né, tem que reconhecer esse direito, né? Porque às vezes a gente ouve se falar em alguns discursos que tem um viés meio de querer criminalizar o uso de criptomoeda, né? E esse é um caminho completamente absurdo, né? Eu acho que tem que se garantir que é legítimo se usar a criptomoeda e se negar, né? Se negar com veemência qualquer viés de discurso que busque criminalizar. Porque a gente já viu no final do século passado, começo desse, já havia assim, um discurso de se tentar criminalizar algumas atividades na internet, e sempre se usa as mesmas justificativas que a gente ouve hoje em relação às criptomoedas, né? Que vai facilitar a lavagem de dinheiro, que tem ligação com o narcotráfico, que é usada em rede de pedofilia. Então, sempre se levanta isso, né, para buscar criminalizar esses processos inovadores, né? Esse discurso de buscar tornar crime. Porque se aquilo é crime, aí tem que haver um acompanhamento do Estado, tem que haver o Estado acompanhando todas as atividades, em todas as etapas, e isso só é possível como? Com a quebra da privacidade total. Não tem outro jeito. O Estado só vai conseguir ter esse controle se ele invadir a privacidade dos indivíduos, né? E isso eu acho que a privacidade é um direito básico, assim, que a gente não pode abrir mão, né? E tem havido várias tentativas, né, de se restringir cada vez mais a nossa privacidade. Isso quer dizer que eu sou contra totalmente a regulação? Não sou contra. Não sou contra a regulação. Como o André estava falando, o próprio mercado brasileiro, ele avançou muito, ele tem evoluído muito. Eu acompanho desde 2012, né? O André está mais tempo, né? Mas desde 2012 eu vi surgir muitas exchanges, vi fechar muitas exchanges, vi desaparecer exchanges, né? Então, a regulação, ela tem que entrar nesse sentido, né? De impedir que as pessoas de boa fé, né, mandem seu dinheiro para uma exchange, queiram adquirir criptomoedas, né, Bitcoin ou outras criptomoedas, e não ter nenhuma garantia, né? A regulação tem que vir nesse sentido, né? Não pode acontecer esse tipo de coisa. 2019 foi um ano que aconteceu muito isso aqui no Brasil, né? A gente viu surgir grandes empresas que trabalhavam com criptomoedas, conseguiram levantar milhões de reais, né, de milhares, de centenas de milhares de pessoas, e essas empresas, algumas foi literalmente do dia para a noite, fecharam, né, quebraram, e os clientes ficaram aí sem ter a quem recorrer, né, por muito em conta dessa falta de regulação, né? Então, eu acho que o Estado, nesse caso, principalmente nesse caso e nesse momento, ele tem que ter uma forma de intervir
e de buscar garantir que isso não aconteça, porque isso é ruim para todo mundo, né? É ruim, primeiramente, para as pessoas que foram lesadas, né? E é ruim para todo o ecossistema cripto, né? Para toda a tecnologia, que é muito mais do que não é só compra e venda de criptomoeda, não é só especulação, não é só fazer dinheiro, né? Mas tem toda uma tecnologia usada para outras áreas também e que acaba sendo comprometida quando acontece esse tipo de coisa. E, aliás, agora, por falar em ter outros usos também para a tecnologia, pensando nisso, é que eu acho também que a gente não pode caminhar já para uma regulação muito fechada, muito restritiva, porque é uma tecnologia que está se desenvolvendo, né? A gente, se observar de 2009, quando começou a funcionar a rede Bitcoin para cá, já surgiram muitas ideias, muitas outras formas de usar essa tecnologia, né? E nesses 11 anos aí, não é a mesma coisa lá do lançamento para hoje. Imagine se a gente tivesse regulamentado a internet, por exemplo, lá em 1995, já quisesse criar formas, né, definir o quanto que a gente poderia ter impedido que novas coisas surgissem, né? A tecnologia do Bitcoin é a mesma coisa. Eu acho que uma regulamentação muito engessada agora provavelmente vai impedir que muita coisa venha a ser desenvolvida, coisas que a gente nem imagina ainda, porque é o que vem acontecendo, vem surgindo ideias de uso que não se imaginava há 10 anos atrás, né? Eu analisando ali os projetos, né? Individualmente não tem nenhum que dê para pegar e dizer esse aqui tá legal, esse projeto aqui pode seguir para votação, pode aprovar, né? Aliás, eu espero que o Congresso não aprove nada a curto prazo, né? Tem que ouvir muita gente ainda, tem que pensar muito mais do que está ali, tem que ir além do que estão naqueles projetos, e eu acho que a OAB, né, e outras entidades podem ajudar muito nesse processo, de se definir as bases, né, definir o que a gente quer, o que não pode deixar de ter, né, e o que a gente efetivamente não quer, que isso aqui tem que ser afastado, né. Então, assim, do ponto de vista de usuário, né, de alguém que é um apaixonado pelas criptomoedas, né, é essencial, é princípio que a gente garanta que as pessoas possam utilizar criptomoedas, né, possam enviar para quem quiser, receber de quem quiser, e não ser tratado como um criminoso por estar fazendo isso, né? Então, acho que isso é uma questão que a gente não pode abrir mão. A gente não pode engessar todo o uso das criptomoedas e ter o Estado controlando cada movimentação, cada envio, cada recebimento, até porque isso é impossível, né? Até porque isso é impossível. Se a gente quiser, se o Estado se propor a isso, ele vai falhar, como ele falhou no combate à pirataria, que se quis controlar os downloads, né? Falhou nisso, vem falhando também no combate ao narcotráfico, né? Essa forma que ele vem desenvolvendo vem falhando, e se resolver fiscalizar as criptomoedas dessa forma, vai falhar também, porque a tecnologia está aí, as pessoas estão criando, estão desenvolvendo, estão programando, estão surgindo novas criptomoedas a cada dia, né? Então, é algo que não tem como parar, isso tem que ser assegurado, e o que a gente tem que pensar é em como criar um ambiente para que isso continue se desenvolvendo e as pessoas possam se envolver cada vez mais, participar, pesquisadores, empresários, empreendedores, usuários, sem medo, né, sem medo de amanhã estar sendo acusado de estar participando de alguma atividade ilegal, né? Muito bom, Vladimir, muito bom ouvir seu depoimento, né? Acho que é isso mesmo, né? A gente está na mesma página aí. A gente precisa de uma regulamentação, mas que nos traga segurança jurídica, mas que também não engesse, né, o desenvolvimento.
Eu pensei aqui, enquanto você falava, naquele conceito de sandbox, né, da caixinha de areia, você colocar as crianças ali, né, para poder se desenvolver, para brincar, mas num ambiente seguro, né, e então, acho que é isso, né, então, até para poder falar, então, um pouquinho de regulamentação, né, de como que está indo, né, o que a gente espera, é que eu passo a palavra, então, para a Maylin, para a doutora Maylin. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. É um imenso prazer estar aqui nessa tarde. Agradeço à Subcomissão de Tributação de Economia Digital, né, da Comissão Especial de Direito Tributário, aos organizadores, a Cristiane Alves Alvarenga, e o convite, né, do Dr. Daniel de Paiva Gomes, e agradecer também, cumprimento aí aos palestrantes, ao Vladimir Kripa e ao André Horta, né, por suas considerações, a trazer esse universo tão importante, né, que está crescendo, e realmente a gente já escuta falar desse universo nos últimos anos e vai escutar ainda mais, né. Meu desafio de hoje, então, é tratar de forma bem resumida, aqui em 10 e 15 minutos, os projetos de leis já existentes, né, que já estão em andamento, e, na verdade, a gente não vai conseguir esgotar, né, todas as tratativas, mas trazer algumas reflexões sobre exatamente a ausência de regulamentação ou o excesso de regulamentação, como bem falou a Cristiane, como bem falou o Vladimir, talvez um excesso de regulamentação possa travar, né, e inviabilizar tantas possibilidades de uma tecnologia que possa trazer tantas novidades e tantos benefícios, enfim. Então, a gente pode pensar também em modelos de regulação no Brasil, por exemplo, como uma autorregulação, né? Autorregulação assistida, né? O próprio sandbox regulatório, isso é uma possibilidade. A gente verifica, por exemplo, o Reino Unido, né? Trazendo essas experiências e de que modo que eles já estão tratando, né? O Brasil, como disse o André, ele copia, né, algumas legislações estrangeiras, né? Como a GDPR. Enfim, a gente também está de olho em tudo que está acontecendo muros aqui fora, e a gente tem que tentar buscar o que tiver de melhor para a gente adequar o que a gente tem aqui. Então, meu desafio, minha fala de hoje, eu estruturei em alguns desafios, né? O primeiro deles é exatamente a ausência de regulamentação. Então, por se tratar de um sistema que não tinha fiscalização, não tinha nem requisitos mínimos, né? Então, a gente viu esse mercado virar um chamariz, né, de práticas de crimes, né? Pirâmide financeira, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, e é exatamente isso que a gente tenta evitar, né? A gente percebe nos últimos anos que quem está se mantendo no mercado, assim como a empresa do André e do Vladimir, são empresas mais sérias que realmente tentam criar um ambiente mais regulado, um ambiente mais seguro para os investidores, né? Porque a gente sabe que 3 motivos que causam crises financeiras, né? A gente não está nem falando das criptomoedas, a gente pode falar aqui de crises financeiras, por exemplo, dinheiro fácil, regulação fraca ou inexistente, né? E uma grande alucinação de mercado, que o mercado sempre só cresce. Então, são fatores que criam um ambiente de crise e não favorecem a que outras possibilidades permaneçam. Então, na minha opinião, sim, a gente tem que é necessário criar uma regulamentação mínima que traga garantia ao mercado, de forma, né, para os investidores, porque a gente já tem, dentro do sistema de regulação bancária, né, um sistema financeiro nacional altamente regulado, né, exatamente para evitar riscos sistêmicos. Esse é o grande medo, né, de qualquer sistema financeiro, é o risco sistêmico. Então, evitar essas situações é sempre muito importante. Tá? Então, já no segundo desafio que eu trouxe é a ausência de taxonomia adequada, né? Acho que o Dr. Daniel já trouxe um pouquinho no começo ali. A gente ainda não tem um consenso e é muito necessário trazer uma conceituação de criptomoeda, criptoativo, o que é token e suas funções, né? Porque quando a gente traz o conceito clássico de moeda, a gente sempre conhece aquela tríplice função, né? Unidade de conta, reserva de valor e meio de troca. O que a gente percebe, né, no uso das criptoativos, criptomoedas, enfim, o meio de troca, ele é pouco utilizado, ele é quase inexistente. Agora, unidade de conta e reserva de valor é o que o mercado mais tem utilizado. Então, a gente já percebe uma primeira característica, que ele não é moeda, ele não é uma moeda de troca. Então, já entra nesse primeiro conceito, né? Então, a gente percebe ali, por exemplo, que tokens, né, a gente já chamaria de tokens uma representação digital de valor emitida por uma estrutura ou por uma rede, né? Já se disse que fosse uma rede minerada. Por exemplo, a Ethereum, quando lançou o seu ICO, ela emitiu alguns tokens, né, e deliberou para quem comprasse, participasse do seu ICO. Tá? E a gente tem que sempre pensar, quando a gente quer equiparar, por exemplo, criptomoeda, a moeda, a gente tem que lembrar de um conceito chamado circuito monetário.
Por quê? O circuito monetário é uma moeda bancária ou moeda escritural, sempre emitida por um banco central, né, que resulta de uma intensa movimentação bancária sob a forma de depósitos, transferências, cheques, e ela gera um efeito multiplicador de depósitos. O que significa dizer Bitcoin e os criptoativos ainda não fazem esse efeito multiplicador de depósitos. Então, eles ainda estão, digamos, numa forma embrionária dentro do circuito monetário. Então, quando você equipara criptomoeda a esse circuito monetário, a gente já vê uma primeira barreira ali. Um terceiro desafio que eu trago aqui são as competências. E os projetos de leis, a gente vai perceber agora, que eu vou falar um pouquinho rapidamente cada um deles. Ora, ele traz competência para o Banco Central, ora ele traz competência para a CVM, ora ele está falando competência para o COAF, que são coisas que não se misturam. E aí realmente a gente vê que todos esses projetos, como disse o Vladimir, eles sozinhos não dão conta do assunto, né? Precisamos realmente amadurecer todos esses projetos e talvez pegar o de mais importante em cada um deles para a gente tentar montar ou talvez sugerir uma legislação um pouquinho melhor do que a gente tem ali já em andamento. Tá? A gente percebe que nós temos hoje, então, 5 projetos de lei em andamento, são 2 da Câmara dos Deputados, né? Um de 2015, um de 2019 e 3 do Senado. 2 de 2019 e um mais recente desse ano de 2020. Tá? Então, a gente percebe ali que já dentro dessa taxonomia que eu falei ali do primeiro desafio, né, eles trazem termos como criptomoeda, criptoativos e token, e misturam todos como se fossem a mesma, como se fossem sinônimos. Tá? O primeiro projeto, de 2015, ele tenta trazer um primeiro conceito, então ele esclarece que moeda digital, ele também chama de moeda virtual, ele traz essa nomenclatura, que hoje a gente já não usa mais, né? Ou é moeda digital, ou vai ser criptoativo mesmo, né? Então, seriam essas representações digitais de valor, e ele equipara ali com meio de pagamento, unidade de conta e reserva, mas que não seria de curso forçado. Quer dizer, tem as mesmas características de moeda de curso forçado, mas não é de curso forçado, e traz também um conceito chamado de ficha digital. Para mim, é uma primeira tentativa de chamar de token, ali nessa sua nomenclatura, nesse seu conceito. Então, ele pretende alterar a lei de arranjos de pagamento, a lei 12.865, né, para equiparar a moeda eletrônica, porque essa lei é a lei que instituiu os instituidores de pagamentos, na verdade, já era na época do Internet Banking, exatamente para os credenciadores e cartões de crédito, né, toda essa moeda eletrônica já em circulação dentro do mercado financeiro, que trouxe essa ideia da moeda eletrônica. Até então, a gente não tinha esse conceito na nossa legislação. E a ideia desse primeiro projeto de 2015 é equiparar, então, a moeda, a criptomoeda, a essa moeda eletrônica, como se fosse a mesma situação, né? É uma equiparação, mas não é igual, né? Ele usa, então, ele traz a competência para o Banco Central, né, nessa situação. Eu já trouxe a primeira crítica ali do porquê que não poderia ser de competência do Banco Central, né? E também que ele não se confunde, são institutos completamente diferentes quando a gente vai falar de conceituação, quando a gente vai falar de instituidor, quando a gente vai falar de instituição de pagamentos, meios de pagamentos. Então, já essa barreira, né, da taxonomia, do seu conceito, já começa nessas questões. O projeto de 2019, o 2060, ele já traz a competência para a CVM. Ele já compreende, a gente percebe um amadurecimento ao longo desses cinco projetos, né? Ele já tem um amadurecimento das funcionalidades dos criptoativos, né, das criptomoedas, e já tenta alterar alguma regulamentação ali da CVM, que é uma lei de 76. Então, assim, toda tentativa que a gente vai precisar modificar, enquadrar a criptoativa, a gente vai precisar mexer em alguma regulamentação bancária anterior. A gente não consegue ultrapassar essa barreira, né? A não ser que a gente crie algo totalmente novo, algo completamente sui generis e trata conceitos completamente diferenciados e propõe uma lei completamente diferente do que a gente já tenha. E talvez buscando sim essas competências, Bacen, CVM, fiscalização, né, do COAF, né, da inteligência financeira, da unidade de inteligência financeira, então tudo isso, né? Esse projeto de 2019, o 2060, ele já traz, então, 3 tipos de criptoativo. Ele já entende, né, porque todos nós fizemos parte dessa evolução, né, de que o criptoativo ele tem as suas funções. Então, ele vai servir, ora, como pagamento, um token de pagamento, um token de utilidade, ou para um token de acesso, né, para compra de acessos de bens e serviços. Então, já se compreende esse amadurecimento ali a partir de 2019, ou seja, muito recente, ano passado, né. Então, a gente percebe também que nenhum dos projetos aborda a questão das stablecoins, né? Hoje já existe um grupo já formado dentro do Bacen para discutir as CBDCs, né? Que são as moedas digitais emitidas pelo Estado soberano, né? Hoje a ideia não é abordar esse tema,
mas já saibam todos que isso já está acontecendo e provavelmente vem aí nos próximos anos. E, dando continuidade aqui, então, esse projeto de lei de 2019, ele já falava sobre a emissão desses criptoativos, né, que ele poderia ser, por exemplo, emitido por uma pessoa jurídica de direito público ou privado, né, estabelecido no Brasil, ou seja, ele não é emitido por um banco central, ele não é emitido pela CVM, ele não é emitido por uma empresa, ele não é um ativo financeiro, então ele pode ser emitido. Então, são algumas críticas ali, algumas nuances de alguns projetos, né. Já o projeto do senador Flávio Arnes, né, e aqui tem uma situação bem emblemática no Paraná, né, porque nós tivemos um problema com uma empresa grande aqui do Paraná, e esse projeto surgiu exatamente para isso, né? Foi conjunto, na mesma situação, e serviu exatamente para regular a atividade, não o ativo em si, mas a atividades, as empresas, as plataformas eletrônicas de negociação, então trazendo um pouquinho mais de segurança, né? O projeto ele é um pouco mais estruturado, ele traz já conceitos mais maduros, ele procura ali, né, definir criptoativos de forma mais amadurecida, né? Ele traz, por exemplo, alguns deveres para essas empresas de exchanges, até para atuarem no mercado, como, por exemplo, ter as suas contas de movimentação financeira separadas, né, dos investidores, o que isso é muito importante, né? Ele fixa a competência, então, do Bacen para uma autorização prévia de funcionamento e a CVM para fiscalizar o tema, né? Traçando diretrizes e parâmetros estabelecidos pelo próprio Bacen, ou seja, uma ação conjunta entre eles, né? De forma mais amadurecida, e também institui, já prevê uma questão de compliance em relação à prevenção de lavagem de dinheiro, isso já também puxando em outras legislações de fora, né? A emenda número 5, lá, por exemplo, da Europa, que já traz muito forte essa questão de compliance. E, como eu disse, né, tá para tratar boas práticas aí em governança, né, preservar essas transparências e trazer um pouco mais de segurança em tudo isso. Já o projeto do senador Stevenson, que é o 3949 de 2019, ele também traz, né, amadurece essa questão da criptomoeda, mas ele é muito similar ao do senador Flávio Arnes, traz conceito de novo, traz espécies de tokens, né, para a gente definir melhor, ele já define um pouco melhor o que são essas espécies, né? E o projeto mais recente da senadora Soraya é o que vai trazer aqui toda essa situação, e ele muda um pouquinho, ele não vai dizer se a competência do Bacen, do CVM ou do COAF, né? Mas ele vai dizer que essa competência vai modificar conforme a utilização dos seus ativos, do criptoativo ou dos seus tokens, né? Então, ele traz essa questão mais acentuada ali disso tudo, tá? E ele traz como gênero, né, ativo virtual. Então, já é uma nomenclatura um pouquinho mais abrangente para o gênero ali de ativo, né? Então, ele traz uma categoria melhor para os tokenizações de pagamento, os tokens, né, de utilidades. Então, a gente já percebe que modifica bastante. E outorga a competência ao COAF para fiscalizar e regular alguma atividade de negociação. Aqui fica uma crítica em relação a isso, porque o COAF, a partir de 2019, ele virou um órgão vinculado ao Ministério da Economia, né, e vinculado ao Bacen. Então, quando você diz que a competência vai ser do COAF, naturalmente você está puxando também a competência do Bacen. Eles acabam se misturando esses conceitos e esse tipo de regulação dessa atividade. Então, para mim, aqui o projeto aqui ficou um pouquinho estranho nessa questão, né? E já finalizando a minha parte aqui também, sobre os aspectos positivos, que a gente pode falar do PL 4.207, que é o mais recente, né? Ele faz isso. Então, ele diz que competirá a Receita Federal do Brasil à tributação, né? Não vou falar dessa parte, porque essa parte também não me compete, né? O doutor Daniel vai trazer agora na sequência, né? Competirá o Banco Central a supervisão, a regulação dessa atividade descrita, né? Dependendo da sua natureza, se eles integrem aqui os arranjos de pagamento, esse projeto traz de novo aquele conceito lá de alterar a lei de arranjos de pagamento para tentar equiparar a moeda eletrônica, o que também não parece que não anda bem esse projeto em relação a isso, né? E compete à CVM a supervisão e regulação da atividade descrita acima quando se tratar de emissão e tiver características de criptoativos, né? Então, deixo aqui as minhas breves considerações, né? O tempo é curto, mas eu tentei trazer alguns aspectos aqui, né? E é muito importante esse debate, o amadurecimento desses projetos, para que a gente traga, né, luzes aí, né, a esses questionamentos e amadurecer realmente conceitos, amadurecer o que cada legislação tem, o que a gente precisa alterar no Brasil, né? E eu agradeço desde já pela oportunidade e fico à disposição para as perguntas ao final. Muito obrigada. Muito bom, doutora Marli. Essa luz aí do ponto de vista regulatório para nós.
ainda que o tema, né, exija um certo amadurecimento, pela sua fala, eu fiquei com a impressão de que os projetos, eles foram, de uma certa forma, amadurecendo com a evolução, né, da tecnologia, com o uso da tecnologia, mas, de qualquer forma, ainda pende, né, de estudo, né, de um amadurecimento maior aí para que a gente chegue numa boa legislação aí para o mercado. Daniel, se puder falar então da parte tributária, que é a minha área, né, a área do Daniel. Para nós, acho que a gente teria um webinar só para falar de tributária aqui, mas é muito bom eu ouvir todos, né, ouvir todas as pessoas aí né, que estão olhando, né, estudando esse mercado, até para que nossos participantes aqui tenham uma ideia completa, né, do que está acontecendo. Daniel, por favor. Muito obrigado, Cris. De fato, nós estamos aqui inseridos, né, em um evento da Subcomissão de Tributação da Economia Digital, da Comissão Especial de Direito Tributário. Mas por que, né, que a gente acaba precisando de tanto diálogo, né? Porque, na verdade, quando a gente pensa em aspectos regulatórios de tecnologia, a gente está diante de um processo de melhoria contínua. Para mim, né, e pelo jeito aqui é uníssono, o Estado falhará miseravelmente se ele insistir em categorizar de forma estanque e única esse tipo de tecnologia, esse tipo de ativo, né? E eu já inicio então a minha fala nesse sentido de que o direito tributário ele é um ramo de sobreposição, então a gente depende fortemente, quando está tratando de tributação de economia digital, a gente vai depender de ciências da computação para compreender o fenômeno e também de todo um arcabouço relacionado à questão regulatória, já que, como eu disse anteriormente, nós somos um ramo de sobreposição. Então, compreendida a tecnologia, regulamentada adequadamente, nós temos como, então, precisar quais são os efeitos tributários, né, advindos da alienação de investimentos em criptomoedas, e por isso é tão importante que a gente compreenda, né, e regule adequadamente esse mercado que hoje já é autorregulado, como o André e o Vladimir bem colocaram. O que é interessante notar? A necessidade, sim, de regulação. Os grandes players de mercado já estão com um nível de compliance bastante elevado, mas a gente também, na outra ponta, é importante que a gente não asfixie essa tecnologia, né? Porque se a gente remontar historicamente ao surgimento do Bitcoin, a gente vai ver que ele surgiu como uma espécie de revolução, entre aspas, para democratizar meios de pagamento. Então, a ideia é, por que eu preciso de uma entidade central, de um banco central? Bom, eu preciso de um banco central para controlar a emissão e regulamentação e controle de cédulas bancárias ou moedas escriturais, e eu preciso desse banco central para evitar o que a gente chama de fenômeno do gasto duplo, o double spending. Então, imaginem vocês que eu vou fazer, se eu não tivesse um banco central, eu poderia pegar lá R$100, os mesmos R$100 eu transferir para a Cristiane, para a Maylin, para o Vladimir e para o André. Então, é um fenômeno de gasto duplo. Como que eu evito isso? Tendo uma entidade central responsável por garantir que a primeira pessoa que recebeu esse valor é a que ficará com ele e as demais operações não poderiam ser realizadas. Então, a grande disruptividade do Bitcoin, né, do protocolo Bitcoin, é que ele substituiu essa necessidade da entidade central que deveria existir para evitar o gasto duplo, ele substituiu isso pela tecnologia. Então, ele descentralizou e todas as pessoas que são integrantes de uma rede dessa natureza, que é o que a gente chama de Distributed Ledger, uma rede distribuída, né, inserida no blockchain, todas as pessoas elas atuam ao mesmo tempo como cliente e servidor. Então, imaginem que nós, aqui nesse evento, somos uma mini blockchain e eu quero mandar um Bitcoin para a Cris. Os demais membros da rede, o Vladimir, a Maylin, o André e o pessoal da OAB que está aqui nos acompanhando nos bastidores, eles vão ser responsáveis por validar a operação, por meio de um processo que a gente chama de mineração. Tá? Então, claro que eu estou resumindo bastante aqui o modo como a tecnologia funciona, mas só para deixar claro, então, que a ideia original do protocolo Bitcoin, que ele foi criado por um pseudônimo denominado Satoshi Nakamoto, a ideia foi, então, democratizar acesso a meios de pagamento e substituir a entidade central responsável por evitar o fenômeno do gasto duplo pela tecnologia, por algoritmos matemáticos. Então, você tem ali um algoritmo hash criptográfico para atingir o consenso, né? Por meio da mineração, e essa operação ela consegue, então, substituir, né, a entidade central.
por meio, isso então, que surgiu originalmente como um meio de pagamento, né, para facilitar trocas, muito parecido inclusive com o que o Vladimir trouxe de uma moeda social, ela acabou gerando um boom aí, e ela adquiriu feições também de um investimento, né? E com o passar do tempo, você teve a emissão de outros tipos de token, que eles não são utilizados como meios de pagamento, mas eles são convertidos em bens ou serviços. E aí, então, é que entra a importância da adequada taxonomia. Tá? Hoje, o que a gente tem em termos tributários? A gente tem um guia de perguntas e respostas da Receita Federal, voltado para a pessoa física, e a Instrução Normativa 1888, que basicamente equiparam criptomoedas, né? Eles chamam de moedas virtuais, e aí já começa um problema, equipara a ativos financeiros. E a grande crítica que a gente traz sobre a ótica tributária é essa. Não posso equiparar de uma forma abrangente qualquer tipo de moeda digital a um ativo financeiro. Então, existe hoje uma taxonomia que há de ser levada em consideração para que eu consiga sanar preocupações regulatórias que envolvem o universo cripto como um todo e que eu resumiria aí em 4 pilares. O primeiro, as questões penais, né? O segundo, sob a ótica da captação pública de recursos por meio de ICOs, que são os Initial Coin Offerings, protegendo então os investidores. O terceiro, relacionado ao sistema financeiro. E o quarto, relacionado às questões tributárias. Mas o grande mote, então, é regular sem prejudicar. Porque, historicamente, sempre que há uma nova tecnologia, você gera desconforto para o mercado tradicional. É só a gente pegar aí, talvez aí os millennials não se recordem, mas o videocassete. Quando o videocassete surgiu lá pela Betamax, o pessoal começou a usar o videocassete para fazer o quê? Pirataria dos filmes da Disney. E aí a Disney foi contra a Betamax, querendo então suprimir o desenvolvimento dessa tecnologia. Imaginem vocês, se a gente tivesse estrangulado o desenvolvimento dos videocassetes, não teríamos DVDs, não teríamos Blu-rays hoje em dia. Então, assim, a culpa não é da tecnologia, mas sim do ser humano que faz mau uso dela. Sob essa ótica, então, eu já passo aqui especificamente minhas considerações voltadas ao direito tributário. Gostaria aqui só de confirmar se todos estão enxergando o compartilhamento de tela. Perfeito. Qual que é a grande, então, importância hoje da taxonomia das moedas digitais? Eu evitar uma abordagem estanque, que hoje é o que é feito pela Receita Federal. Tenho aí a Receita Federal dizendo moedas virtuais são ativos financeiros, e a gente vai ver mais para frente por que isso não se sustenta de uma forma adequada. E basicamente é por conta dessa confusão envolvendo um sem número de termos, né? E aí eu trago aqui para vocês uma proposta de taxonomia que eu utilizei na minha dissertação de mestrado com base em estudos do Fundo Monetário Internacional, que enquadra então o termo moedas digitais como gênero, o termo moedas eletrônicas e moedas virtuais como uma espécie, e o termo moedas virtuais centralizadas e moedas virtuais descentralizadas como subespécie, sendo o grande exemplo aí das moedas virtuais descentralizadas, as criptomoedas de pagamento. Então, por que isso é importante? Porque, então, moeda digital seria um gênero que engloba qualquer tipo de ativo digital, cujo valor possa ser exprimido, ainda que em unidade de conta própria, mas que possa ser aí feita uma conversão com uma moeda fiduciária. Por sua vez, a moeda eletrônica ela seria uma moeda fiduciária, ou seja, uma moeda estatal emitida por um Estado soberano, de curso legal e forçado, mas com representação digital. As moedas virtuais, elas seriam qualquer tipo de token emitido por um ente que não seja um governo soberano. Então, a ideia, por isso que é tão importante e merece severas críticas o projeto de 2015, quando ele equipara bitcoins, por exemplo, a programas de fidelidade de milhas aéreas. Por quê? Porque não dá para eu dizer que Bitcoin é uma moeda eletrônica, ele não pode ser submetido à regulamentação especificamente aplicável às moedas eletrônicas. Ele é uma moeda virtual descentralizada. Voltando aqui nossos olhos para as moedas virtuais centralizadas, o maior exemplo de uma moeda virtual centralizada é qualquer tipo de token de utilidade. O que é um token de utilidade? São aqueles pontos que você consegue emitir ou receber em programas de fidelidade, de milhas aéreas ou de marketplaces, que permitem que você adquira, troque isso em bens ou serviços. Ou seja, você tem um token que ele só tem valor dentro de uma comunidade específica, certo? E ele não pode ser transacionado para adquirir bens e serviços fora daquela comunidade. E eu tenho um ente responsável pela emissão e pelo controle desses tokens. Um outro exemplo de moeda virtual centralizada são aquelas utilizadas em jogos eletrônicos. Você tem ali World of Warcraft e outros jogos
de role-playing games, né, RPGs que o pessoal chama. Então, a aquisição de um avatar, de uma espada, tudo naquele mundo virtual, é uma comunidade fechada. Eu estou falando, então, de uma moeda virtual centralizada. E para vocês verem como essas minúcias são importantes, porque o que está gerando preocupação hoje são o quê? Criptomoedas descentralizadas. Então, o que a gente chama de tokens de pagamento. A gente conseguiria estruturar aí a grande preocupação mercadológica hoje dividida entre moedas virtuais centralizadas. Eu posso ter um token de pagamento emitido aí por uma exchange, mas também eu posso ter uma preocupação envolvendo uma moeda virtual descentralizada, tal como o Bitcoin, que é uma criptomoeda que hoje ela pode ser utilizada como meio de pagamento, mas também pode ser utilizada como investimento para fins especulativos. Então, essa natureza híbrida das criptomoedas descentralizadas é que gera tanta consternação e justificaria, então, uma análise um pouco mais cuidadosa em termos regulatórios. E quando eu penso aqui em tributação, quais são as maiores preocupações que vêm à tona? Em primeiro lugar, ICMS e IOF. Bom, será que eu posso dizer que quando eu converto um Bitcoin em reais, em moeda fiduciária, eu estou praticando uma operação de câmbio? Ou eu estou praticando uma operação de crédito? Ou estou dialogando com títulos e valores mobiliários? Bom, de largada, no cenário regulatório hoje existente, não há que se falar em operação de câmbio. Por quê? Porque criptomoedas descentralizadas, elas não são equiparadas à moeda fiduciária nacional e também não são equiparadas à moeda fiduciária estrangeira. Por isso eu não consigo dizer que existe uma operação de câmbio. Operação de crédito também seria inexistente porque ela pressupõe uma promessa de entrega de um bem futuro, né? Então, eu empresto algo e aí nessa operação, como um mútuo, por exemplo, o mútuo intercompany é um exemplo de uma operação de crédito. Eu não tenho, num cenário de criptomoedas, uma operação de crédito, ainda que eu faça a minha operação por meio de uma exchange, certo? A exchange ela atuaria como um intermediário da operação, quase como se fosse aqui, entre aspas, um Uber das criptomoedas. Mas é importante a gente ter em mente essa distinção, porque hoje o modus operandi de quem quer mexer com criptomoedas, ele é dúplice. De um lado, eu posso operar por meio de uma exchange sem ter de me preocupar em baixar o protocolo Bitcoin na minha conta, no meu computador. De outro lado, eu posso então enveredar por um caminho um pouco mais árduo, aí, um pouco mais complexo, até em níveis de segurança da informação, e baixar o protocolo Bitcoin, o Bitcoin Core na minha máquina e operar num cenário peer-to-peer de forma totalmente isolada. Peer-to-peer é aquela rede descentralizada ponto a ponto que a gente chama e mencionou anteriormente quando tratou das tecnologias descentralizadas, que, aliás, não são uma novidade. Isso é importante também ressaltar. Tecnologias descentralizadas de compartilhamento, elas já existem desde a época do compartilhamento de músicas no Napster e no Shariasa. Essa é uma ressalva importante. Continuando aqui em relação ao IOF, não é possível equiparar criptomoedas descentralizadas, tal como o Bitcoin, aos títulos e valores mobiliários por uma razão muito simples, porque eu não tenho o atributo da oponibilidade a terceiros. Então, imagine o seguinte, eu decidi investir em Bitcoins. Eu não tenho como, se eu não tiver uma pessoa interessada em comprar a minha moeda, eu não posso simplesmente virar e falar, cansei de brincar, me devolve meu dinheiro. Porque eu não tenho uma entidade central responsável pelo controle e pela emissão de novas unidades de Bitcoin. Então eu não consigo chegar para um órgão centralizado e falar, olha, devolve aqui a minha moeda fiduciária, os meus reais, e eu estou te devolvendo os Bitcoins. Não, eu dependo então do mercado. Há necessidade de existir então alguém que queira comprar os meus Bitcoins para que eu converta-os em moeda fiduciária. Então, a ausência do atributo da oponibilidade a terceiros, justamente porque eu não tenho uma entidade central, é que impede a equiparação das criptomoedas aos títulos e valores mobiliários. Sob a ótica do ICMS, apesar de parecer muito claro que a incidência é totalmente ilegítima, os convênios mais recentes do CONFAS que lidam com tributação de software e bens digitais, eles podem levantar alguma preocupação, porque eles supostamente outorgariam competência aos estados para tributar operações com bens digitais, lato sensu. E essa operação com bens digitais, se ela for mal interpretada, poderia levar à conclusão de algum fisco um pouco mais desavisado e sedento por arrecadação, de que o conceito de mercadoria, por abranger também bens intangíveis, abrangeria, consequentemente, contemplaria criptomoedas descentralizadas, tais como os bitcoins. O que, na verdade, não procede, porque está ausente o atributo da mercancia. Quando a gente pensa aqui em direito tributário, em incidência,
do ICMS, eu preciso da ideia de habitualidade, eu preciso da ideia de mercancia, o atributo negocial e comercial sobre aquele ativo para que ele possa ser considerado uma mercadoria. Porque o texto constitucional ele não outorga competência aos estados para tributar bens. Ele outorga competência para tributar mercadorias. E mercadoria é um bem com um qualificador a mais. Qual é esse qualificador? A destinação ao comércio. Por isso, ainda que eu consiga dilatar o conceito de mercadoria para que ele abranja bens intangíveis, eu não posso dizer que esse conceito de mercadoria abranja bitcoins, porque essas unidades de medida não são mercadorias, são meros bens. Então, nesse sentido, a gente consegue demonstrar a impossibilidade de incidência tanto do IOF quanto do ICMS. Mas isso, infelizmente, não resolve o nosso problema. Por quê? Como eu mencionei anteriormente, a Receita Federal, equivocadamente, equipara criptomoedas descentralizadas, tais como o Bitcoin, aos ativos financeiros, certo? Já é importante fazer a seguinte ressalva. O modo como está redigida essa regulamentação e o guia de perguntas e respostas, ao utilizar o termo moeda virtual, ele já está um pouco carente de acurácia técnica. Por quê? Porque, como eu disse anteriormente, uma moeda virtual ela pode ser centralizada, tal como um ponto de programa de fidelidade, ou descentralizada. Então, Receita Federal, o que você está querendo regulamentar? Você está querendo regulamentar os dois, só um? Porque são fenômenos completamente distintos, certo? Então, se eu estiver falando de uma moeda virtual centralizada, dependendo das peculiaridades envolvidas no negócio, eu consigo dizer sim que ela é um ativo financeiro. E aí sim mereceria aplausos à regulamentação feita pelo fisco. Por outro lado, se eu estiver falando de uma moeda virtual descentralizada, utilizada como meio de pagamento, ou ainda com fins especulativos tais como os bitcoins, a ausência de uma entidade central, ou seja, a ausência do atributo da oponibilidade a terceiros, impede que eu diga que os bitcoins são realmente ativos financeiros. Então essa é uma ficção jurídica que não se sustenta, e considerando aí que a tributação ela tem que ser exercida nos limites da segurança jurídica, da legalidade e sob a ótica de uma rígida repartição de competência tributária, não há que se falar na tributação de criptomoedas como se ativos financeiros fossem. Por quê? Porque senão, na prática, eu estou forçando aquela pessoa que utiliza um Bitcoin para pagar um café a fazer a apuração de ganho de capital. Claro que eu tenho um limite de isenção que impediria o recolhimento do próprio imposto, mas eu estaria sujeito aí a cumprimento de obrigações acessórias que prejudicam justamente o desiderato inicial dessa tecnologia, que foi o quê? Democratizar meios de pagamento. Então, essa é a primeira crítica severa que se faz e que deve ser levada em consideração não só para fins tributários, mas para fins regulatórios. Como já adentrado pela doutora Maylin, os projetos mais recentes eles têm um cuidado maior em esmiuçar a taxonomia das criptomoedas entre token de pagamento, token de utilidade e security tokens. A ideia principal, então, é tributar conforme o uso e regular conforme o uso. Então, por isso merece crítica aí o entendimento da Receita Federal. Sobre a ótica contábil, justamente pela natureza sui generis, né, desse tipo de ativo, eu gero aí um sem número de problemas que já vêm sendo debatidos pelos conselhos de contabilidade, tanto do Canadá quanto da Austrália. Em linhas gerais, eu conseguiria dizer aí que eu posso qualificar contabilmente as minhas criptomoedas descentralizadas como ativos intangíveis, desde que elas não sejam destinadas à atividade principal da pessoa jurídica, ou como lucro da empresa, quando ela for, sim, a atividade principal desenvolvida por esse contribuinte. E sem falar que hoje a regulamentação e a tributária, que é super escassa, ela não está pronta para lidar com fenômenos super complexos como fork. Então, por exemplo, quando eu tenho um hard fork, que é uma cisão por conta da... Imagine que como eu faço parte de uma rede descentralizada, todos nós estamos na blockchain, não há uma entidade central responsável pela emissão e controle, eu dependo do consenso, é possível que esse consenso ao longo do tempo vá se modificando e surjam ramificações de Bitcoin. Eu tenho o Bitcoin original, por assim dizer, né, o primeiro que surgiu, mas também tem o Bitcoin Cash, por exemplo. E isso veio do quê? Do fenômeno chamado hard fork. Então o fork ele faz literalmente, ele vai criando divisórias, né, na trajetória desse ativo, e aí surgem questões, por exemplo, que não estão respondidas. O hard fork, quando de um dia para a noite há um hard fork e surgem novos bitcoins, aquele que possuía uma posição de 10 bitcoins, ele vai possuir também 10 bitcoins cash.
Eu posso dizer que o surgimento desses 10 Bitcoins Cash são aquisição de disponibilidade econômica e financeira, e por isso, econômica ou jurídica de renda, e por isso seriam submetidos à tributação imediata? É claro que não. Então, reflexões maiores, envolvendo até o princípio da realização da renda como condição para a tributação, são indispensáveis sob a ótica tributária. Sob pena de eu, enquanto minerador, toda vez que minerar uma operação, validar uma operação e receber um Bitcoin novo, do sistema descentralizado, eu não recebo das partes envolvidas desse Bitcoin. Eu recebo como um prêmio, um incentivo do sistema. Eu seria obrigado, então, a tributar esse Bitcoin recém-minerado que veio para mim, ainda que eu não tenha garantias de que eu consiga aliená-lo posteriormente. Então, daí a importância de maiores reflexões relativas ao princípio da realização da renda sob a ótica também das criptomoedas. Tudo isso, então, para culminar numa recomendação muito simples. Vamos reconhecer a natureza camaleônica das criptomoedas. Elas podem ser utilizadas ora como meio de pagamento, ora como um ativo financeiro. O meu token ele pode ser centralizado, pode ser descentralizado, e por isso é tão importante para que o nosso camaleão aqui continue sorrindo e escalando a sua árvore, que eu tenha uma adequada regulamentação que reconheça toda essa minúcia taxonômica envolvendo tokens, lato sensu. E não vale lembrar que não seria novidade no ordenamento jurídico brasileiro uma abordagem conforme o uso. Tá? Por quê? Porque o ouro hoje ele já é tributado conforme o uso. Se eu tiver o ouro, então, utilizado como um adorno, numa joia, ele vai ser aquela joia comercializada e feita com ouro, ela vai ser submetida à incidência do ICMS. Por outro lado, se eu estiver falando de um ouro negociado como ativo financeiro, aí sim ele seria submetido à incidência do IOF. Então, sensíveis a essa realidade brasileira, que não é nova, então, de regular e de tributar conforme o uso, é importante que os tomadores de decisão, os stakeholders de mercado e todos os demais players, conscientes do seu papel de protagonismo no universo cripto, dialoguem de modo a trazer o melhor cenário em termos de regulamentação. Sanando, então, anseios do ponto de vista de segurança do investidor, então a gente poderia pensar na criação de uma espécie de fundo garantidor das exchanges e também possibilitando que o mercado continue crescendo, que a tecnologia possa aí alcançar novos horizontes. A gente já tem smart contracts aí surgindo já há um tempo e mostrando que a blockchain não é só utilizada para bitcoins, blockchain não é sinônimo de bitcoins. Então essa seria aqui, acho que a grande ideia do nosso evento, mostrar que há uma iniciativa regulamentar importante. Paralelamente, há uma iniciativa tributária da Receita Federal que, infelizmente, está num caminho talvez um pouco mais desalinhado com as iniciativas hoje existentes no Congresso Nacional. Mas, no final do dia, o mais importante, então, é estarmos sensíveis a essa natureza camaleônica das criptomoedas e das demais moedas virtuais, centralizadas ou descentralizadas, para que a regulamentação e, consequentemente, a tributação alcancem aí um elevado nível de eficiência. Com isso, eu encerro, então, a minha fala, Cris, e te passo de volta a palavra. Muito obrigado. Excelente, Daniel. Parabéns aí pela explicação. Acho que os participantes aqui concordam, já que eles também comentaram. Não poderia concordar assim mais com o seu raciocínio. E diante disso, assim, terminada assim, a explanação de todos, né, eu abro a perguntas, né? O pessoal está meio tímido aqui, ninguém fez perguntas aqui no Q&A, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, a gente está aqui aberto. Algum comentário, né, por favor. A gente só está tendo... Cris, eu acho que se a gente também enveredar por alguns debates, é super salutar, né? Claro, claro. Então eu vou fazer o seguinte, vou botar a palavra para o André. André, diante de tudo que você ouviu aqui, da Maylin, do Daniel, dessas sugestões aqui que foram propostas, especialmente pelo Daniel, como você vê assim, a implementação disso para o seu negócio? Tá. Confesso que eu não estava por dentro de todas as informações que foram colocadas aqui e foram muito válidas, tá? Agradeço por isso também. Eu e o Dr. Daniel já tínhamos feito uma outra
outra live antes, mas dessa vez no canal do YouTube do Bitcoin Tio, né? Mas com a participação da doutora Maylin, com a sua participação, doutora Cristiane, então foi muito válido. Eu vejo que a gente precisa avançar, infelizmente, é sabido disso, o Estado ele é mais lento que a iniciativa privada, até mesmo talvez por causa do tamanho, né? O Estado é muito maior. Mas eu enxergo que a gente precisa avançar e da forma correta, né? Percebo que alguns projetos precisam serem feitos alguns ajustes, né? Que é natural. Se a gente comparar aí o tempo aí que existe as criptomoedas, né? E aí eu estou falando do Bitcoin, comparado ao sistema financeiro, a diferença é gritante. E eu lembro, algo que eu não coloquei, que eu gosto de citar, são duas questões. Uma, que já existe, inclusive, instituições financeiras, como o caso do Santander, ele utiliza a criptomoeda, né, no caso é o Ripple, né, o sistema do Ripple, para poder fazer aí pagamentos internacionais com uma velocidade muito maior e com uma segurança, uma rastreabilidade muito grande. E aí, falando de rastreabilidade, é importante salientar que a maioria das criptomoedas, e eu estou falando novamente do Bitcoin, que é a principal criptomoeda utilizada hoje no Brasil e no mundo, elas são, sim, 100% rastreáveis, né? Existem tecnologias para isso, né? Por exemplo, tem uma que é bem famosa, chamada Chain Analyze, mas existem outras, né? Vários fornecedores que permitem fazer esse tipo de rastreamento. A própria Bitcoin Tio utiliza uma dessas ferramentas para fazer esse tracking, né? Para saber se essa criptomoeda que está sendo transacionada, negociada, se ela tem uma origem obscura ou não. Se ela, por exemplo, se ela passou ali na Dark Web, né, ou não. Se ela está vindo de uma corretora dos Estados Unidos, se ela está vindo de uma corretora chinesa. Então, há ferramentas para que dá esse apoio para as instituições que precisam fazer esse controle, né? Uma outra questão que já foi abordada várias vezes, a questão do COAF, que foi mencionada aí pela doutora Maylin. As corretoras brasileiras, a maioria delas fazem um reporte ao COAF, então é algo que as instituições hoje querem trabalhar juntos para poder realmente ter um mercado mais seguro, principalmente para os investidores, né? Mas eu vou encerrando aqui a minha palavra. Quero agradecer mais uma vez a participação, o convite da OAB de São Paulo, doutora Cristiane, doutor Daniel, doutora Maylin. Muito obrigado. Eu estou vendo aqui que surgiram algumas considerações. Várias perguntas. Excelente. Então, eu vou, Daniel, se não se importar, eu vou passar primeiro para a Maylin para ela comentar Claro. do ponto de vista regulatório. Surgiram algumas perguntas aqui. A primeira delas é sobre o projeto mais recente, de 2020. Sei que a doutora comentou um pouco, né, mas aqui pedem gostaria que a doutora Maylin comentasse sobre o mais recente projeto assinador, o projeto apresentado nesse ano, de 2020. E aí tem uma pergunta aqui mais específica. Percebo que os bancos veem as exchanges como concorrentes e por isso não colaboram. Gostaria que a doutora Maylin comentasse sobre isso também. Obrigada. Se puder aí. Desculpa, só repete a última frase ali, se os bancos as exchanges são concorrentes, é isso? Desculpa. Isso, percebo que os bancos, aqui o Carlos disse, percebo que os bancos veem as exchanges como concorrentes e por isso não colaboram, na opinião do Carlos. Gostaria que a doutora Maylin comentasse sobre isto. Então, na verdade, o sistema financeiro, né, como um todo, ele está vindo numa toada de muita novidade, na verdade. A gente tinha um sistema muito sólido já nos últimos 300 anos e, na verdade, a gente percebe nas últimas décadas, principalmente nos 20 anos aqui, uma modernização absurda em relação a sistemas de pagamento, em relação a novos players de mercado. O próprio surgimento do Bitcoin, para mim, sim, é uma forma de aceleração e fazer com que todo o sistema financeiro que estava já sedimentado ali, né, consolidado, fizesse com que esse sistema também se modernizasse, né? Não é à toa que a gente vê agora a entrada de um Open Banking,
de um PIX, né? O PIX é uma implementação de uma moeda digital já vinda pelo próprio Estado, a própria ideia das CBDCs, né, que são as CBDCs, então os estados estavam lá desde 2017 falando sobre o assunto, mas nos últimos 2 anos para cá, principalmente nesse ano, então, o assunto virou, né, morte. Então, está todo mundo tentando implementar isso, a China vindo com esse poder todo aí de dinheiro digital, moeda digital. Então, todo esse ecossistema precisa coexistir, né? Para mim, ele não tem que ser sufocado. Então, assim, tem que existir corretoras, tem que existir criptomoedas, são mercados paralelos, eles podem coexistir. Para isso, a gente vai precisar, sim, de uma legislação mínima, uma legislação que traga um pouquinho de segurança, principalmente para o investidor, né, para aquele que quer investir nesse tipo de ativo. Então, sim, é mais um concorrente no mercado, e não para os bancos, mas mais para mais uma forma de circulação de riquezas, na verdade, né? É mais um meio e sistemas de pagamento, enfim, essa é a minha posição. E aí perguntam, eu acredito que até já esteja na sua resposta, tem uma pergunta aqui. Gostaria de saber se esse sistema PIX é o começo da implementação do sistema de blockchain no sistema econômico financeiro. O PIX usa uma tecnologia, né, similar, não é bem blockchain, mas eles chamam de DICT, né, que é um sistema interno. O Banco Central já está implementando isso, na verdade, para acelerar o sistema de pagamento, tirar os intermediários, né, trazer custos mais baixos em implementação e circulação, exatamente porque percebeu que no mercado estavam surgindo outras, né, a própria criptomoeda fez com que o sistema financeiro tradicional se mobilizasse nessa tradição. E sim, a ideia da agenda BC hashtag, por exemplo, diz que a implementação do PIX é um passo para a próxima moeda digital do Banco Central. É essa a ideia deles lá. Muito bom, acho que as perguntas regulatórias estão respondidas. Então, agora eu passo a palavra para o Daniel. Tem várias perguntas aqui, Daniel, relacionadas à tributação, né, dos criptoativos, das criptomoedas. Eu até imagino que elas de uma certa forma, se sobrepunham. Tem aqui, por exemplo, como tributo, afinal, o ganho do Bitcoin. Doutor Daniel, por gentileza, que diz o Carlos, conclusivamente, qual seria, na sua opinião, a forma correta de tributação dos criptoativos? Excelente. Muito obrigado, Cris. Bom, no cenário atual hoje, partindo da premissa da Receita Federal de que criptomoedas, ou melhor, moedas virtuais, a gente tem que realmente ter esse cuidado em fazer a leitura crítica do ponto de vista da Receita Federal, que ele não foi minucioso o suficiente para nos deixar entender se esse posicionamento abrange descentralizadas e centralizadas, mas ignorando essa dúvida, que hoje infelizmente não está sanada, nós somos obrigados a reconhecer que eu vou tributar, então, os bitcoins quando da sua alienação sob a sistemática de ganho de capital. Então, assim, imaginem você, enquanto usuário, pessoa física, você teve ali o seu Bitcoin ou uma fração de Bitcoins, que são os satoshis, você permaneceu com ele por 1 ano e meio, você basicamente faz a apuração tradicional do ganho de capital, então você verifica qual foi o custo de aquisição e qual é o custo de alienação. Se o custo da alienação for superior ao custo de aquisição, você tem um ganho, e essa diferença, que é o ganho de capital, ela é submetida, então, à tributação ali nas regras específicas do ganho de capital da pessoa física, e a gente tem uma isenção ali de R$35 mil. Então, os ganhos de capital, e aí não só de Bitcoin, de qualquer tipo de ativo, eles não sofrem a efetiva incidência do imposto de renda, o que não prejudica a obrigatoriedade de cumprir com as obrigações acessórias, mas eles são aí favorecidos com uma isenção de R$35 mil. Esse é o cenário atual. Tá? E o cenário atual, como a gente vê, ele não faz distinção no modo como o Bitcoin é utilizado. Então, se ele é utilizado como meio de pagamento para adquirir um papel, um jornal, um café, ou se ele é utilizado para fins especulativos, para a Receita Federal é tudo a mesma coisa, certo? E aí, em termos tributários, não existe hoje orientação nem diretriz sobre quando que eu tributo bitcoins minerados, se é quando eu adquiro logo após a mineração ou quando da alienação. Não há também diretriz sobre os pools de mineração. Então, imaginem
que hoje para eu fazer uma mineração eu preciso de um hardware muito, muito, muito forte. Você tem fazendas de mineração no Paraguai, por exemplo, porque o custo de energia elétrica é super baixo. Mas imaginem que o pool de mineração é basicamente um agrupamento de pessoas que se unem para investir em conjunto na mineração de bitcoins. Então você não está adquirindo bitcoins, você está investindo em hardware que irá fazer validação de operações de terceiros. E aí, por que é um pool? Porque é um agrupamento e aí todos, uma vez recebida a recompensa que vem do protocolo Bitcoin, de uma forma automatizada, por assim dizer, esses bitcoins recém-minerados eles são distribuídos para aqueles que proporcionalmente ao valor investido por cada um dos usuários que está participando do pool de mineração. Hoje também não há regulamentação sobre como eu tributo e quando eu tributo o Bitcoin recém-minerado advindo de um pool de mineração. Também não tem orientação sobre quando tributar o hard fork, por exemplo, que é aquele fenômeno que a gente tratou anteriormente. Mas como eu disse, enquanto não vem uma regulamentação mais adequada, me parece que o princípio da realização da renda deveria ser o grande drive norteador aí da tomada de decisão pelo fisco em relação a momento de incidência de imposto de renda. Tá? Ou seja, não tributar bitcoins recém-minerados, sejam eles advindos de mineração, de pool ou de hard fork, não tributá-los quando da aquisição imediata, mas sim quando da sua alienação. Entendo que o Bitcoin ele não é restrito apenas a grandes empresários, tá? Porque hoje eu não preciso comprar um Bitcoin inteiro, eu posso comprar frações desse Bitcoin. Então ele só está atingindo um valor grande justamente por conta de questão de mercado mesmo, oferta e demanda. E o fato dele hoje possuir uma capilaridade mais baixa advém, na verdade, da falta de informação do público em geral e de um mito totalmente infundado no sentido de que Bitcoin seria um sistema de pirâmide, o que também não se sustenta. Tá? Então isso é o que faz com que ele não seja tão difundido. Não está atrelado ao seu custo, já que eu consigo adquirir meras frações, mas está atrelado sim ao modo como essa tecnologia é apresentada a setores mais tradicionais da política e do mercado e da economia que não conseguem aí dialogar com essa disruptividade. Sobre o modo futuro, como que eu, Daniel, entendo que deveria ser tributado esse ativo, reitero aqui o que a gente mencionou anteriormente. A gente deveria se pautar na experiência do ouro, né, que já existe, tributar conforme o uso. Essa ideia de tributar conforme o uso já é adotada no Canadá. Então, se eu utilizo o Bitcoin ou uma outra criptomoeda descentralizada como um meio de pagamento, não faz sentido que eu atribua a ele regras de apuração de ganho de capital. Porque hoje, quando eu vou adquirir, eu pago meu café com reais, qual a tributação que vai ter incidente ali? A tributação sobre o consumo. O ICMS incidente sobre aquela aquisição de café. Mas não há um tributo específico incidindo sobre o real que foi utilizado para aquele pagamento. Não temos ainda, pelo menos, um imposto digital, uma CPMF nova, incidindo sobre eventual pagamento feito. Então, se eu não tenho essa tributação sobre o meio de pagamento, mas só sobre o objeto consumido, a ideia seria a mesma para quando eu utilizasse aí Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda descentralizada como um meio de pagamento. Eu tributo, então, o bem adquirido ou o serviço tomado por ICMS ou por ISS, mas não haveria uma tributação específica sobre o Bitcoin, já que ele seria enquadrado como mero meio de pagamento. Por outro lado, enxergando aí o Bitcoin como ou qualquer outra criptomoeda da mesma natureza, como para fins especulativos, né? Ele se aproxima da ideia de ativo financeiro, mas que com ele ainda não se confunde. Por quê? Porque eu ainda não tenho oponibilidade a terceiros, eu continuo não tendo uma entidade central responsável pelo controle e pela emissão desses ativos, mas fato é que ele guarda algumas semelhanças com a ideia de commodity, com a ideia de ativo financeiro, então ele possui fins especulativos. Nesse sentido, seria adequado, né, tributar a alienação desse Bitcoin como sob a sistemática da apuração do ganho de capital. Então, de uma forma muito simples aqui e lúdica, para trazer um exemplo para vocês, imaginem que a gente poderia ter uma regra no seguinte sentido. Os bitcoins ou satoshis mantidos na carteira da pessoa até X tempo, se consumidos, serão tidos como meios de pagamento. Se utilizados após esse threshold temporal, esse limite, aí eles são considerados como bens especulativos. A gente poderia colocar aí o quê? 6 meses, 1 ano? Então imaginem, se eu obtive um Satoshi ou Bitcoin e utilizei ele dentro do mesmo ano que eu adquiri, e desde que eu tenha utilizado ele para aquisição de bens ou serviços, eu sou obrigado então a enquadrá-lo como meio de pagamento. Se por outro lado eu ultrapassei esse limite temporal ou
estou utilizando ele para fins especulativos, aí sim eu poderia conferir uma tributação similar à questão do ganho de capital. Então, em termos assim do que seria o cenário ideal, a meu ver, essa tributação variável conforme o uso seria o caminho mais acertado. Perfeito, Daniel. A gente está chegando ao fim. Tem uma pergunta aqui que é do Gelson, desculpa. Ele fala o seguinte: gostaria de ouvir a avaliação dos debatedores, Maylin e Daniel, sobre o projeto de lei 4207, que dispõe, dentre outros, sobre os ativos virtuais e sobre as pessoas jurídicas que exerçam as atividades de intermediação, custódia, distribuição, liquidação, transação, emissão ou gestão desses ativos virtuais, sobre crimes relacionados ao uso fraudulento de ativos virtuais, bem como sobre o aumento de pena para o crime de pirâmide financeira. Bom, Gelson, a gente não tem ninguém especializado aqui na área criminal, infelizmente, mas eu não sei se a doutora Maylin, mesmo Daniel, não sei se isso fez parte da sua dissertação de mestrado, mas se puder contribuir de alguma forma. Claro. Sobre esse questionamento, o que eu teria a dizer assim, em linhas gerais, é que esse projeto, apesar de ser o mais recente, né, ele mencionou o de 2020, ele possui algumas inconsistências, então ele traz o conceito de qualquer representação digital de valor, nenhum dos incisos do inciso 1 do artigo 2º, ele também traz a ideia de ativos virtuais intangíveis, e coloca entre parênteses tokens. Então aí você fica assim, um pouco confuso. Então, somente o token é intangível? Por que uma representação digital de valor ela não é intangível? Na verdade, tudo é intangível. Então, você otorgar de uma forma segregada o atributo da intangibilidade só para esses tokens não parece ser o melhor cenário. No final do dia, tudo é intangível. Então, o melhor seria eu categorizar em tokens de pagamento, tokens securitizadores ou tokens de utilidade, né? Em termos ainda desse projeto novo, como a doutora Maylin trouxe, ele já é um avanço no sentido de outorgar a competência regulatória de acordo com o modo como esse ativo é utilizado. Então, vai variar aí para Bacen, CVM, mas ele possui, por exemplo, uma redundância que, a meu ver, é desnecessária. Ele traz ali a outorga de competência à Receita Federal do Brasil para tributação, fiscalização, arrecadação e cobrança sobre essas materialidades. Então, você fica, bom, esse artigo é totalmente desnecessário. Eu não preciso de uma lei ordinária otorgando competência para arrecadação, fiscalização, porque eu já tenho as regras hoje em vigor no CTN, na legislação dos impostos hoje existentes, e já garantem essa competência para a União Federal. Então, sob essa ótica também pecou um pouco o legislador e andou mal nesse sentido. E uma outra crítica que eu trago sobre esse projeto é no artigo 3º, quando ele trata da emissão de ativos virtuais, ele coloca, e esse que é um conceito que, a meu ver, também precisa ser melhor polido, ele coloca ali: a emissão de ativos virtuais poderá ser realizada por pessoas jurídicas de direito público ou privado. Então, me surge a dúvida aí. Então, como o Bitcoin ele não é emitido por uma pessoa jurídica de direito público nem privado, então ele está fora do conceito de ativos virtuais. Como que ficam outras criptomoedas descentralizadas? Então, me parece que aí há necessidade de eu ter um tratamento um pouco mais cuidadoso, né? Um carinho um pouco maior em termos de taxonomia e nos conceitos a serem utilizados pelo legislador. Sobre a ótica penal, não tenho condições técnicas de opinar sobre a adequação desse movimento do legislador. A única coisa que eu posso dizer é que toda vez que eu penso em criminalização sob a ótica de um crime de pirâmide financeira, eu estou focando em moedas virtuais centralizadas, tá? Eu estou pensando aí em tokens emitidos por uma entidade central. Não me parece que esse tipo de criminalização afetaria criptomoedas descentralizadas como o Bitcoin, justamente porque eu não tenho um órgão central responsável pela emissão, pelo controle, em face do qual eu consiga montar essa pirâmide. Então, é importante você ter uma adequada, até pensando no princípio da tipicidade que norteia o direito penal. Então, nula pena sine lege, né? A gente aprende na graduação, apesar de não mexer com penal. Eu sei que hoje a gente não pode ter uma criminalização por analogia. Então, essa questão da ideia do crime de pirâmide financeira, ela é importante para dar um conforto para aqueles que vão lidar com moedas virtuais centralizadas, mas me parece ser um esforço incipiente sob a ótica das moedas virtuais descentralizadas.
Muito bom. Bom, pessoal, acho que a gente não vai conseguir responder a todas as perguntas. Tem bastante pergunta aqui. Depois eu vou pedir ao pessoal da OAB, se as pessoas que fizeram as perguntas permitirem, para poder responder diretamente, porque infelizmente o tempo não vai nos deixar, né, responder a todas. A gente tentou o máximo aqui, mas eu gostaria de agradecer imensamente assim, aos nossos palestrantes e à OAB por esse espaço, ao pessoal aqui que está nos ajudando, da OAB aqui, mais precisamente o Davi, que fez a abertura e para nós, e está aqui nos auxiliando em todo o suporte técnico, junto com a equipe. E esse é mais um, né, dos nossos webinars. Esse é o segundo que a gente faz dentro da subcomissão. A gente vai fazer outros, fiquem atentos, que com outros temas aí relacionados à economia digital. Daniel, não sei se você gostaria de acrescentar mais alguma coisa. Queria reiterar aqui tudo que você já mencionou, Cris, e agradecer fortemente as professoras Tatiane Psitelli e Daniela Lara, respectivamente presidente e vice-presidente da nossa Comissão Especial de Direito Tributário, sempre nos incentivam e nos dão todo o apoio e suporte para o desenvolvimento de eventos dessa natureza, né? Também gostaria de agradecer a Fernanda por todo o suporte aí pré-criação do evento, né, na criação da sala, do design do folder, tudo isso. E, sobretudo, agradecer aqui encarecidamente e muito fortemente os nossos colegas palestrantes, Vladimir Kripa, Maylin Maffini e André Horta. Assim, eu acho que foi um evento disruptivo e inovador, sob a ótica de que são poucos os fóruns em que a gente vê um diálogo tão interessante, tão fluido e tão rico entre jurídico-regulatório, tributário e mercado. Eu acho que é esse tipo de diálogo que precisa para que a gente tenha uma regulamentação adequada e conscientize os tomadores de decisão. Então, muito obrigado. Agradecemos encarecidamente aí pela disponibilidade de tempo de vocês, de compartilhar um pouquinho conosco e com o pessoal que está nos assistindo aí, os seus insights, os seus estudos, seus anseios e aflições. Então, convido a todos a acompanhar os próximos eventos da comissão, reiterando aqui desde logo meus agradecimentos e deixando aberto também aqui o microfone, caso André, Vladimir ou Maylin queiram trazer mais alguma consideração final. Agradeço a todos. Daniel, eu só quero agradecer por essa oportunidade de estar aqui nesse debate, né? E a OAB, na história dela, é uma entidade de vanguarda, né? Está sempre à frente, sempre em todas as questões, né? Então, assim, esse webinar foi uma excelente iniciativa e eu queria, assim, reforçar muito fortemente, assim, que você, junto à OAB aí, realizasse uma nova edição, chamasse esses parlamentares, né, que estão com esses projetos e outras pessoas mais, para esse debate aí, né? Eu acho que a OAB tem condições, né, tem condições políticas, né, por ser a entidade que é, né, pela história toda que tem, e pelo esforço que vocês estão fazendo. Então, eu só quero agradecer e fica esse apelo aí para que a OAB esteja à frente, junto com toda a comunidade aí de cripto-usuários, cripto-empreendedores, para que a gente consiga avançar muito sobre o tema aqui no país, né? Certamente, Vladimir. Concordo em gênero, número e grau contigo, e no que depender de mim e da Cristiane, pode ter certeza de que isso vai para frente com o apoio da nossa presidência lá da Comissão Especial de Direito Tributário. Muito obrigado pelas palavras de incentivo. Doutora Maylin, você tem alguma consideração? Eu vi que abriu o microfone, eu fiquei em dúvida. Eu só quero agradecer, né, a participação, aos organizadores, a Cristiane, ao convite, né, doutor Daniel, pela participação. É um assunto riquíssimo, né? Você vê que vão surgindo outras dúvidas, né? E é o Pix, e é a moeda digital, e é CBDCs, então merece um amadurecimento, né, bem
por parte de todos nós, principalmente a OAB, né? A OAB realmente tem essa participação, os estudiosos, nós pesquisadores e ao pessoal de mercado aí que está na luta de frente, né? Desbravando esse mercado e levando aí as primeiras situações aí para a gente. Muito obrigada a todos vocês, um abraço e até uma próxima oportunidade. E eu aproveito também para agradecer a participação mais uma vez. Coloco aqui sempre à disposição para representar o mercado em debates, webinários e próximos eventos. Agradecer ao AB, doutora Cristiane, doutor Daniel, doutora Maylin, doutor Vladimir, pela presença também. Muito obrigado. Muito obrigado, André, Maylin. Agradecemos a todos. Cris, a palavra está contigo para o encerramento formal do evento. Bom, então gostaria de finalizar, mais uma vez agradecendo a todos. E também a última informação, faz parte do nosso compromisso com a comissão, escrever um artigo em mais ou menos 15 dias do evento, né, com o que foi colocado aqui, né, meio que como um resumo e como um fechamento do webinar, que será disponibilizado aí nas redes, né, em mídia eletrônica. E que estamos à disposição para conversar com quem quiser sobre o tema e outros temas também relacionados à economia digital. Obrigada a todos, obrigada pela participação. Então, com isso eu vou encerrando por aqui. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.